Deus, essa palavra, ela vem direcionada à cura, né? É isso que muitos estão precisando. Uns precisam de cura espiritual, outro, né, física, né? Mas eu creio que Deus é o Deus que nós cantamos aqui essa noite, né? É o Deus maravilhoso, é o Deus que cura e restaura. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia, Atos capítulo 3. Aleluia. Vamos ler até o versículo 19. E aí eu leio uns e os irmãos leem outros. Meu Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiu junto ao templo e à hora da oração anônima. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, e pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, e esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou-o pelas mãos direita, e levantou logo os seus pés, tornozelos e afirmado. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo e viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele, no apresente, chamando de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos a de Roma? Ó Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus nosso Pai glorificou o seu Filho Jesus, a que vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele terminado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E ele matasse os príncipes da vida, e a qual Deus ressuscitou dos mortos, e do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a estes, que verdes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a estes, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e vem assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amém. Que Deus possa nos abençoar, né? Essa palavra que, né, foi uma das palavras que eu posso dizer para vocês que faz uns tempos já, né? Eu orando ao Senhor e perguntei para Deus como que eu faria para ser usado, né, na busca da oração, na busca da palavra, e entender. E um dia eu falei, Senhor, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E o Senhor falou comigo nesta palavra, né? Quando eu li ela, eu vi que para nós chegar a algo, nós temos que pagar um preço. E esse preço, ele não é num conjunto, ele é sozinho com Deus. E eu olhando nessa passagem por Pedro e João, né, quando ele estava passando, ele viu aquele homem pedindo esmola, e Pedro diz, né, que ele não tinha nem ouro e nem prata, mas o que ele tinha, que era para aquele homem levantar e andar. Mas como que eu fui entender isso? E eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor quer me usar dessa forma, então o Senhor vai usar o meu pastor para confirmar o que o Senhor quer que eu faça. Porque a busca da oração é isso. Eu quero ser um intercessor da palavra de Deus. Eu quero ser um intercessor para que quando eu pôr as mãos e orar, Deus curar, ou Deus, né, fazer algo para as pessoas. E foi isso que eu perguntei para Deus. Mas Senhor, mas eu não quero ser usado para mostrar nada para ninguém. Eu quero, quando o Senhor me enviar, ou numa casa, ou em qualquer lugar para orar para uma pessoa, que o Senhor esteja na minha frente. E esses homens aqui, quando ele estava passando, ele estava vindo cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês que estão aqui, irmãos e irmãs, que oram, que buscam, que tem pessoas mais velhas do que eu na casa de Deus, tem pessoas que já pagaram um preço muito alto, e o Senhor me falou dessa forma: eu quero usar você na oração. Eu falei, Senhor, eu estou preparado. O Senhor quer me enviar, na onde o Senhor me colocar, eu estaria. Só que primeiramente o Senhor confirma a palavra na boca do bom pastor. Isso foi numa sexta-feira. E no domingo, eu lá na porta, o pastor teve a oportunidade para pregar a palavra e ele abriu esta palavra. E a forma que eu falei com Deus, o pastor pregou do começo ao fim. E no final ele diz assim: se você tem fé, se você crê, quando você ir orar, levanta as mãos cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e Deus vai confirmar isso no teu coração. E foi isso que Deus falou comigo naquele dia. Aqui Pedro e João, eles oravam diariamente, e ele estava cheio do Espírito de Deus. E aqui Pedro diz que
que subiu junto ao templo e orava a oração anônima. E era trazido um homem varão, e desde o ventre da sua mãe era coxo, e qual todos os dias punha a porta chamada Formosa, para pedir esmola e entrava. E ele, vendo Pedro e João, iam em encontro no templo e pediam que desse uma esmola. E Pedro e João ficaram aos olhos dele e disse: olha para nós. E ele orou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Então, em nome do Cristo Nazareno, levanta-te. Aleluia, Jesus. Irmãos, Glória a Deus. é forte. Quando você ora, quando você jejua, quando você paga um preço, e você ora para as pessoas, e você vê que a pessoa recebeu a cura através de Deus. Nós fomos usados, sim, mas foi em nome de Deus. E quando eu recebi essa palavra, na semana seguinte, eu recebi um telefonema. Uma amiga minha pediu para me orar o pai dela, e era no final de ano, irmãos. No final de ano não tem médico, e o pai da menina fazia um mês que estava com a perna quebrada. E eu, ali na minha casa, eu orei, falei, eu vou orar, eu oro. Mas antes ela me disse, os médicos pediu 50 mil reais para operar meu pai. E nós não temos nem um centavo. Eu falei para ela assim, o dono do ouro e da prata é o Deus que Aleluia. Glória a Deus. E eu falei para ela, você crê que teu pai pode ser operado? Ela falou, eu creio. Então eu falei, recebe esta palavra que eu vou orar, e Deus vai confirmar isto esta semana. Mas desliguei o telefone, irmãos, mas eu fiquei com aquilo lá no coração ainda, e mandei uma mensagem para ela, falei, liga lá no hospital, vê se eu posso ir lá orar para o teu pai. E ela disse, pode ir lá orar. E eu cheguei lá, é católico, irmãos, rapaz, ele é católico. Eu falei para ele, eu posso orar com você? Ele falou, pode. E eu li para ele os Salmos 27, é um salmo que eu adoro muito. Eu li o salmo, orei por ele, falei para ele, ó, estou indo embora. Você recebeu a oração? Recebi. Então creio que dessa semana não vai passar do seu pé. Irmãos, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Eu saí do hospital, cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu fiz, abri meu celular, a primeira mensagem que eu vi foi da menina. Irmão Carlos, o meu pai vai ser operado amanhã. Eu falei, então, teu pai vai ser operado amanhã, graças a Deus. E eu disse para ela, isso é o poder da oração. Glória a Deus. Irmãos, eu não tinha poder de nada, mas eu vi que aquela pessoa está precisando, e essa palavra, ela veio ao meu coração para falar para os irmãos. Quantos de nós precisamos de uma cura hoje? Essa noite mesmo, às vezes você entrou aqui pedindo algo para Deus. Meu Deus. E das vezes pessoas querendo viver, sendo curadas, querendo ser curadas, pessoas querendo se matar.
que nós estamos no lugar certo, Aleluia. escutando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E das vezes nós saímos daqui murmurando, achando ruim de algo que aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês, algo pior é quando nós vemos uma pessoa que nós amamos no hospital, querendo se matar. Aí eu pergunto para vocês, é fácil isso? Não? E a gente passa dificuldade na nossa vida. Essa palavra ela veio no meu coração hoje, por quê? Porque essa noite eu não dormi, 3 horas da manhã eu estava no hospital. E eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus e mais o fruto do Espírito, para que eu não venha fazer algo que não seja da vontade de Deus. Porque a vontade do homem é quando acontece alguma coisa, é você chegar no lugar e querer acabar com tudo, querer fazer algo. Mas eu lembrei que eu tenho um Deus todo-poderoso. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da igreja do Senhor. Aqui, Pedro e João foi direcionado para quê? Para orar para aquele homem. E na hora que ele foi curado, ele saiu pulando e entrou no templo. E quando nós recebemos a cura, é a mesma coisa. Nós saltamos, porque nós ficamos felizes. E essa noite, eu em casa, 2h30 da manhã, eu escutei algo no meu ouvido, como a nossa irmã falou, algo no meu ouvido, e o meu celular do lado. Eu nem estava aí com o celular, mas algo no meu ouvido falou, abre o olho. Quando eu abri o olho, eu vi meu celular tocando. Falei, mas quem será uma hora dessa, 3 horas da manhã? Ó, o teu filho está aqui no hospital. Falei, Jesus, como é que pode? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem horas na nossa vida que nós vamos ser pegos de surpresa e das vezes nós não sabemos o que fazer. E eu, pela misericórdia de Deus, por tudo que Deus tem feito na minha vida, irmãos, eu tive a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e não chegar no hospital e fazer aquilo que eu queria fazer. Porque na minha vontade é chegar lá, irmãos, diante de Deus, era pegar o meu filho e bater nele. Mas eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu entrei, posicionei, como foi falado aqui esta manhã. Nós crentes temos que ter posicionamento. Foi falado aqui esta manhã. E o posicionamento vem de quem? Daquele que ouve a palavra de Deus. Aquele que atenta para a voz do Espírito Santo de Deus. E quando eu entrei naquele hospital, que eu vi o meu filho lá sentado na cama, a primeira coisa que eu falei, Senhor, muito obrigado. Algo o Senhor não deixou acontecer. Por que algo não deixou acontecer? Porque ele tomou os remédios e foi para o asfalto. E para mim, ele tinha saído encontrar a namorada. Pensa, pai, estou indo tranquilo. Aí você não sabe, aí você recebe uma resposta daquela, você fica. Mas só que louvado seja Deus, irmãos. Eu consegui tudo através de Deus. Tudo que eu consegui hoje, tudo que eu tenho hoje,
Não foi mérito meu, não é mérito meu de maneira alguma, mas é de Deus. Aleluia. E o médico me chamou, se é o pai dele, eu falei, sou. Ele falou assim, ó, os remédios que ele tomou não é para a morte, tá? Eu falei, eu sei, não é para a morte, senão eu acho que ele já tinha morrido. Mas é um alerta para que vocês venham a ficar atentos. Pelo suicídio. Quando a pessoa começa a tomar remédio, começa a ter ansiedade, começa a entrar em depressão, alguma coisa a pessoa quer fazer. Porque essa semana, nós ali trabalhando, nós recebemos a notícia que o rapaz tinha pulado na frente de um caminhão lá na margem. Morreu. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Vamos ficar atentos. Nós precisamos de uma cura, mas essa cura, ela tem que ser espiritual. A igreja precisa ser curada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que posicionar, nós temos que ver aquilo que nós estamos ouvindo. E muitos de nós, às vezes, ficam desapercebidos um pouco. Mas, igreja do Senhor, nós estamos nos tempos que nós não precisamos ficar desapercebidos, não, vamos ficar atentos. Porque o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Se tiver de curar, como Ele curou esse homem, Ele vai curar. A enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Porque Deus, quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer restaurar uma pessoa lá do mundo para trazer para a igreja, Ele traz. Porque Ele me trouxe. Eu era perdido. Como a nossa irmã falou, ela dançava, ela fazia isso, eu também fazia. Mas só que quando nós ouvimos a voz de Deus, aquilo lá parece que fez assim, bateu no meu coração. Falou, o pecado acabou aqui. Eu se converti dessa forma. Eu não pensei, eu não questionei. Eu não questionei o pastor, não questionei o Valdir. Ele foi lá na minha casa. Por que eu não questionei? Porque eu sabia que aquele dia era o último dia que eu punha droga no nariz, que eu bebia algo, que eu prostituía. Era o último dia. E foi o último dia, porque na segunda-feira eu fui embora. Na terça-feira eu fiquei na minha casa. E na quarta eu vim para a igreja, faz 10 anos que eu estou aqui, para glorificar o nome de Deus. Eu peço todo dia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não deixa eu se perder, não. Não deixa eu olhar para as coisas que eu olhava lá atrás. Sabe por quê? Porque a coisa mais ruim que tem, irmão, é você olhar lá fora e ver uma pessoa que estava dentro da casa de Deus, uma pessoa que pregou para você, uma pessoa que falou de Jesus para você e hoje está desviado. É triste. E eu não desejo nada disso para ninguém. Porque a coisa mais triste é você viver com uma pessoa que está afastada da casa de Deus e olhar para ela todo dia. E ela não tem palavra para falar nada. E você ainda tem que escolher a palavra e a hora e o momento para falar com a pessoa, para não magoar a pessoa. Mas é isso que Deus está chamando nós para fazer. Irmãos, não tenha medo. Deus chamou nós para orar. Deus chamou nós para buscar a palavra. E não tenha medo de quando for chamado. Eu tenho que orar lá na casa do irmão. Vai, a autoridade de Deus. Deus te deu autoridade. Deus te deu a palavra de Deus. Então vai.
e ore para que Deus venha fazer a vontade dele, em nome de Jesus, expulsar demônio. Isso Deus deu para nós. E é por isso que Deus está falando com a igreja nesses últimos dias na terra: orar, vigiar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Dessa forma nós vamos conseguir vencer Satanás. De outra forma nós não vamos conseguir. Pelas nossas forças? Não, pelas nossas forças não. Porque nós temos que ficar atentos pelos sinais que estão acontecendo. E uma das coisas mais lindas que eu acho, hoje, foi uma das primeiras coisas que eu identifiquei na casa de Deus, foi a escola dominical. Irmão, vocês que estão aqui, que não faz parte da escola dominical, não estou aqui generalizando ninguém. Deus sabe, cada um, mas não tem órgão maravilhoso igual a escola dominical. Aqui você pode aprender, você pode perguntar e você vai ter a resposta. E se você não tiver a resposta, os professores vão buscar e vão nos orientar. Foi através da escola dominical que eu se tornei a pessoa que eu sou hoje. Disciplinada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mas disciplinado também por aqueles que estão à frente, que ensina, que dedica o seu dia, a tua hora, o teu momento para trazer o ensinamento da palavra para nós. E o culto de ensino que é maravilhoso. Das vezes muitos erram, irmãos. Muitos erram. Não estou falando das igrejas para fora, não. Eu estou falando da nossa igreja. Muitos erram por não ter o ensinamento, por não querer aprender. Mas que você essa noite possa colocar no teu coração de buscar cada vez mais a presença de Deus em oração, em jejum, para que Deus possa fortalecer a tua vida em todos os aspectos, em todos, não é um só não, porque Deus quer abençoar a igreja, Deus quer abençoar a igreja, mas a igreja também tem que posicionar. A igreja, para ser abençoada, ela tem que posicionar. Nós não temos que jogar a responsabilidade só para o pastor, para o sobreiro, não. Nós todos fazemos parte do corpo de Jesus. Aleluia! Nós todos. E a igreja é o corpo. Quando o corpo falta alguma coisa, nós sofremos. E quando alguém dos irmãos afasta da igreja, o nosso coração entristece. Você imagina só, o coração meu entristece. Você imagina de Jesus? Você imagina de Jesus? Então, irmãos, que vocês possam, ficar com essa palavra. Esse homem, ele foi curado. Ele salteou, ele entrou no templo, pulando, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! E eu aprendo muito com esses dois homens, Pedro e João. Eu aprendo muito. Não só com Pedro e João, mas com Paulo. Paulo é um homem que nós podemos olhar e seguir as pisadas dele, porque Paulo sofreu muito. Paulo sofreu demais. Paulo, Jó, é outra passagem também que identifiquei muito quando eu perdi minha esposa. Eu fui orar e fui ler a passagem de Jó. Jó sofreu do primeiro capítulo até o final. E ele não murmurou um dia sequer para Deus. Deus tirou tudo. E nós que estamos aqui murmuramos porque às vezes falta algo na nossa vida. Às vezes nós não temos dinheiro para comprar um sapato,
Senhor, o Senhor não vai me dar o dinheiro para me comprar um terno? O Senhor não vai dar o dinheiro para me fazer tal coisa? Mas Deus não é obrigado a dar nada para nós. Deus, Ele já deu aquilo que Ele precisava dar para nós. Ele morreu naquela cruz para que eu e você pudesse estar aqui buscando a presença de Deus. Amém? Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé e fazer uma oração no nome de Jesus.